Geórgia, 1982. Benjamin. Após sofrer uma grande overdose de drogas, ele saiu do seu corpo e teve uma experiência bastante dramática. Ele esteve no inferno. Ele teve uma EQM negativa. E ele conta que esteve num período de 70 mil anos naquele lugar de tormento, quando de repente uma luz adentrou aquele lugar. E Jesus Cristo o resgatou com suas mãos de amor, assim transformando completamente a vida de Benjamin, que achava que Deus havia lhe abandonado completamente. Hoje nós iremos ouvir a EQM de Benjamin. O que eu estou prestes a dizer a você, eu contei apenas para 50 outras pessoas, e juro por Deus que isso é verdade. Eu nunca soube por onde começar, então eu vou começar do começo e continuar a partir daí. Isso vai ser muito longo, mas novamente é verdade. Eu passei um tempo em uma ala psiquiátrica depois de contar a um dos meus amigos mais próximos o que aconteceu comigo. Eu nasci na Geórgia em 1972. Eu era filho de um homem religioso e de uma mulher não tão religiosa. Mamãe e papai me deram para a doação quando eu tinha 3 anos de idade. Você não entende porque seus pais te abandonaram. Eu os amaldiçoei. Amaldiçoei os céus, Satanás e amaldiçoei tudo e todos. Fui criado por pessoas que achavam como eu estava errado. Daniel e Robin foram legais no começo. Parecia que eu finalmente iria ter uma chance de felicidade. Sabe, algo que todas as crianças almejam. O único problema é que era uma fachada montada por eles. Eles só queriam o dinheiro. E eu tinha 6 anos de idade. A primeira vez que eles colocaram as mãos em mim foi pelo motivo mais idiota. Eu tive um pesadelo porque eu gritei. E acordei e Danny disse que me daria motivo para gritar. Quanto mais eu chorava, mais ele me batia. Eu lembro que doía tanto com o que me fez me fazer xixi na cama, o que causou mais motivo para ele me bater. Eu não conseguia me sentar por uma semana depois daquela surra que eu tomei. Chorei e chorei a Deus para me levar embora. Claramente não era desejado por essas pessoas, nem por minha mãe, nem pelo meu pai. Continuei sendo preterido para a adoção. As chances de uma criança ser adotada quando atinge a idade de 6 anos são muito pequenas. As surras continuaram. No primeiro ano do ensino médio, depois de uma surra particularmente dura, eu decidi que já estava farto. Entrei no programa de treinamento de peso, depois da escola. No meu 2º ano, eu tinha 230 libras de músculos sólidos. Coincidentemente, meu 2º ano foi a última vez que eles tentaram me bater. Foi também a primeira vez que eu tive problemas com a polícia. Dan decidiu que não gostou do jeito que eu tinha dito sim, quando ele decidiu me socar no rosto. 2 minutos depois de me bater, Dan estava no chão, ensanguentado e com a mandíbula quebrada, orelha parcialmente arrancada, quando os policiais chegaram. Robin e as outras crianças mentiram, disseram que eu era um jovem problemático, que tinha atacado primeiro. A polícia não quis ouvir o meu lado das coisas, simplesmente não se importavam. Não me importa quantas vezes eu tentei dizer a eles que era em legítima defesa. Eles apenas não ligavam. Passei pelos próximos 6 meses em detenção juvenil. Quando eu fui libertado, meu assistente social foi quem me buscou. A senhora Jones era uma mulher doce, de 54 anos, 3 filhos, 5 netos. Foi informado que Dan e Robin decidiram que não me queriam mais, e então eu voltei. Eu voltei para o sistema. Eu continuei a questionar a Deus por que eu estava aqui. O que eu fiz que foi tão errado? No dia em que eu fiz 18 anos de idade, eu saí do sistema. Não importa aos 18 anos você ficar sozinho. Eu estava há 7 meses de terminar o ensino médio. O único problema com isso é que agora eu era oficialmente um sem-teto. A raiva que eu senti em relação a todo o sistema só piorou. Eu abandonei o ensino médio e me tornei um ladrão.
roubando apenas o que precisava para conseguir minha próxima comida. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, que dormir no lado de fora não é divertido. Não há nada de divertido em deitar a cabeça no chão e se cobrir com jornal para se aquecer. Eu fui julgado, cuspido, chamado de vagabundo, preguiçoso, qualquer coisa que você possa imaginar. Eu me viciei em algumas coisas ruins. Primeiro foi a bebida, e depois foi as coisas mais difíceis. Pensei que se Deus não se importava, por que eu deveria me importar? Passei a roubar cobres de canteiros de obras e casas. Eu tinha acabado de levar cerca de 30 libras de cobre para o cara da sucata, que me rendeu o dinheiro suficiente para o valor do produto do dia. Eu estava completamente viciado em drogas. Naquele dia eu estava cuspindo e vomitando, com o pensamento imediatamente que me veio à mente. Foi que finalmente eu estava acabando. Depois de anos de abuso, eu finalmente teria paz. Eu tinha parado de acreditar verdadeiramente em Deus. Quando eu tinha 12 anos, eu não acreditava em Deus, não acreditava no diabo. Eu estava pronto para a escuridão, que se aproximava rapidamente. Eu lembro que meu corpo parou de convulsionar. Então uma paz repentina tomou conta de mim. Eu estava viajando em milhões e milhares de milhas por segundo, através de um túnel escuro. Não havia nada vagando ali, por ali nessa escuridão. Eu sentia liberdade, não sentia a mágoa que carregava constantemente comigo. Não sentia a tristeza de não me sentir amado. Não sentia a alegria de fazer tudo ir embora, como eu fiz. O lugar era extremamente pacífico, pelo menos era para mim. De vez em quando eu me sentia como se estivesse sendo observado. Não sei por quem. Acabei conseguindo. Eu senti vontade de perguntar para Deus o que eu fiz que foi tão ruim para merecer tudo o que eu passei. Igual quando eu era criança, eu não tive resposta de Deus, nem um pingo de sua existência. Eu fui um bom menino toda a minha vida, então por que a minha família desistiu de mim? Por que fiquei preso com aqueles demônios? Por que eu fui abandonado? Eu continuei a falar na escuridão, porque isso me incomodava muito. Finalmente, murmurei para mim mesmo. Foi então que eu ouvi um som mais fraco, contínuo a repetir a mesma coisa, uma ou outra vez. Não havia nada além da escuridão. Então notei algo vindo em minha direção, ou eu estava indo em direção a ele. Primeiro uma alfinetada, depois um buraco. Então a escuridão começou a desaparecer, lentamente sendo substituída pela luz, mais brilhante que só poderia ser descrita como alguém dirigindo seus faróis brilhantes em um longo trecho da estrada. E passando pela luz era tão brilhante que eu tive que apertar meus olhos para poder vê-la. O que veio a seguir foi, eu não sei como descrever, isso. Não era nada comparado. Eu sentia. Amor era intenso, parecia que a minha pele estava derretendo. Não no sentido de queimação. Tudo que eu pude fazer foi me afagar. Quando esse amor me atingiu, enquanto meus olhos lentamente se acostumavam à luz, eu vi os contornos de dois seres extremamente altos. Eles tinham pelo menos 2,5 metros de altura. Talvez mais. Quando se aproximaram, começaram a ajustar a sua altura à minha. Ambos usavam túnicas e faixas. O da esquerda parecia com as fotos que eu tinha visto quando era criança, na capela. Cabelo castanho, olhos castanhos, não era feio, mas também não era bonito. Talvez tinha uma aparência mediana. E o ser da direita, no entanto, era de tirar o fôlego. A beleza não podia ser descrita. Quem é você? Onde eu estou? Eu perguntei, nervoso. Não tenha medo. Você nos conhece, por muitos nomes. Eu não conheço nenhum de vocês. Eu disse ao ser da direita. Começou a murmurar seus nomes. Samuel, Satanás, Lúcifer. Mais algum dos meus nomes. Vocês humanos me chamam de tantos outros. Eu senti o orgulho e o ego em sua voz. Enquanto ele falava esses nomes, foi nessa hora que o ser da esquerda falou. Meu filho, você também me chama de muitos nomes. Yeshua, Jesus, o Príncipe da Paz, o Messias.
Eu sabia para onde isso estava indo. E os impedir, como podia ser isso? Todo o texto religioso diz que vocês são inimigos mortais, lutando pelas almas dos homens, desde antes do homem ser criado. Jesus foi o primeiro a falar: meu filho, nós fazemos as coisas de forma diferente. Meu irmão e eu servimos à vontade do nosso Pai. O que ele quis dizer é que meu Pai criou todos nós, você, eu e ele. Meu Pai me criou primeiro, eu era seu filho amado. E então ele criou vocês, humanos, e ele. Ele deu a vocês coisas. Ele não deu suas primeiras criações. Não apenas ele deu a vocês livre-arbítrio, mas ele deu a você um curto período de vida, para piorar as coisas. Quando ele criou vocês humanos, ele colocou um segundo sim, dando vocês humanos o conhecimento do meu Pai. Sim, eu fiquei olhando para Satanás, para o seu olhar extremamente ameaçador. E me lembrou muito de como os filhos biológicos de Dan e Robin costumavam olhar para mim. Eu perguntei: por que eu estou aqui? Assim que eu fiz a pergunta, Jesus soltou a risada mais profunda e alegre que eu já ouvi. Benjamin, você serviu seus pecados. No inferno você esteve lá por 70.000 anos. E eu estou aqui para te pegar. Eu estava atordoado. Como isso é possível? Eu só estive aqui por cerca de 10 minutos. Jesus riu novamente. O tempo não funciona aqui, do jeito que funciona na Terra. Você tem uma escolha para fazer, Benjamin. Eu ainda estava superando o fato que eu estive no inferno por 70.000 anos. Eu pensei que o inferno fosse o lago de fogo, que não tinha como escapar quando você está condenado. Satanás sorriu maliciosamente quando começou a falar. Você está certo, há um lago de fogo. No entanto, é reservado para a pior da sua espécie. Eu me encolhi ao sentir o deleite em sua voz a partir dessas palavras. Jesus disse mais uma vez: irmão, chega! Ele cumpriu o seu castigo. Ele se lembrou do nosso Pai. Você deve deixá-lo ir. Antes de me deixar partir com Jesus, Satanás fez uma última ameaça. Eu não poderia dizer: o que significa no ritmo que você está indo, Benjamin? Eu vou te ver de novo logo. Ele é todo seu, irmão. Quando ele disse as palavras finais, ele cresceu mais 1,5 metro. E depois ele desapareceu. Eu fiquei sozinho com Jesus e meus pensamentos. Jesus foi o primeiro a falar. Está tudo bem, meu filho. Você pode falar. Eu pensei muito sobre as minhas perguntas, mas apenas uma me veio à mente. Por que eu fui abandonado? Por que foi assim? Tanta coisa ruim aconteceu comigo. Jesus me encarou antes de responder. Seus pais te amavam. Como meu pai te amou. Você não lembra disso? Porque você era um jovem. Você era muito jovem. Sua mãe e seu pai estavam voltando. Eram recém-casados, quando eles foram mortos em um acidente de carro. Eles imploraram ao meu pai para permitir que eles voltassem, mas seus corpos estavam muito mutilados para serem capazes de viver. Meu pai é conhecido por curar corpos, mas daquela vez ele decidiu não intervir. Por que ele me abandonou para Dan e Robin? Por que permitiu que eu passasse por espancamentos constantes? Eu fui feito o cordeiro do sacrifício. Obviamente eu não aguentei. E eu estou morto no meio da rua com uma agulha no braço. Definitivamente eu não aguentei. Implorei para você e seu pai me mostrarem que vocês existiram, para me dar uma razão. Para tudo e tudo que você me diz é porque eu poderia aguentar isso? Eu estava com raiva e com razão. Então eu tinha passado por alguns dos piores abusos que qualquer criança poderia suportar. Jesus pacientemente ouviu quanto eu contava tudo a ele. Era como o meu próprio psiquiatra. Eu poderia lhe dizer qualquer coisa. Quando eu terminei, Jesus deu um passo à frente e me abraçou. Ele disse para mim: Benjamin, é hora de você parar de se punir e voltar. Eu disse para ele: não há nada lá para mim, para um viciado em abuso de substâncias. Jesus podia sentir a minha excitação e falou: venha caminhar comigo. Enquanto nós começamos a andar, o branco começou a se transformar em exuberância. Paisagens de verde e azul, como se tivesse estado lá o tempo todo. Por que eu tenho que voltar? Perguntei. Porque você ainda tem muito o que fazer. Nessa vida, as coisas vão melhorar para você. E ele respondeu, enquanto me mostrava
alguma das coisas que eu poderia esperar da minha vida. Então eu concordei em voltar. Acordei na parte de trás de uma ambulância e sirenes indo em direção ao que eu posso presumir ser o necrotério. Assustada, a paramédica gritou para o parceiro dela que eu estava vivo, para desviar para o hospital mais próximo. Espera aí, garoto. Estamos quase lá. Onde eu estava? O que aconteceu? Se eu estava morto? É claro que já sabia as respostas. O paramédico respondeu de qualquer maneira. Você foi encontrado com uma substância suficiente em seu braço para matar um elefante. E sim, você estava morto. Não é de admirar que eu passei 70 mil anos no inferno. Eu tirei a minha própria vida e fomos recebidos em um hospital por uma equipe de médicos que fez todos os testes possíveis para determinar como eu consegui voltar à vida depois de 15 minutos. Nenhum deles conseguiu entender por que eu não tinha morrido, porque eu não tinha virado um vegetal. Eles perceberam que seus testes nunca representaram o poder de Deus. Assim que eu estava bem o suficiente para sair, fui preso por roubo de cobre. Se não fosse um juiz compreensivo, eu teria passado alguns anos na prisão, o que teria mudado a minha vida para pior. Meu problema era que eu não tinha onde ficar, então eu estava voltando para as ruas. Eu não sei como ou porquê, mas a Sra. Jones decidiu que me aceitaria. Essa mulher que eu conheci não precisava me ajudar. Ela tinha feito seu trabalho. Se certificou de que, se eu fosse cuidado, ela foi a primeira que eu contei de estar no inferno por 70 mil anos. E ela também foi que me trancou e me examinou porque pensou que eu estava usando novamente drogas. Depois que eu fui solto, eu expliquei a ela como meus pais verdadeiros haviam morrido. Então eu acredito que ela começou a acreditar em mim. Ela me mostrou que era o amor verdadeiro. Ela me ajudou a voltar para o colégio, a me candidatar na bolsa de estudos. A Sra. Jones estava lá quando eu caminhava para me formar em bacharelado de tecnologia e de informação. Essa foi a minha experiência. A minha vida mudou completamente após ela. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que têm comentado nos vídeos, que têm deixado seu like e que têm nos ajudado a impulsionar esses vídeos compartilhando no seu WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo relato.